Olha, neste fim de semana, mais precisamente no dia 10, comemoramos o Dia da Saúde Auditiva e o Dia também do Zumbido. Essas datas visam informar a população sobre prevenção e cuidados na audição. O zumbido no ouvido, por exemplo, pode afetar cerca de 15% das pessoas ao longo da vida, trazendo vários transtornos. E para esclarecer as dúvidas sobre o assunto, nós vamos receber novamente aqui no estúdio do Cidade Alerta Paraíba a fonoaudióloga a doutora Dulciana Cordeiro e o médico otorrinolaringologista, o doutor Álvaro Ponte. Sejam bem-vindos ao Cidade Alerta Paraíba. Mas vocês de casa, viu, já podem começar a ligar para a gente, 3216-5115. Estamos no Novembro Laranja, né, que tem a ver com a saúde auditiva, né? Novembro Azul, Novembro Laranja. Mas, doutor Álvaro, efetivamente, o que é o zumbido? Boa noite a todos. O zumbido, na realidade, ele é uma manifestação, ele é um sintoma e não uma doença. E, como sendo um sintoma, ele pode estar associado a vários tipos de doença. Mas, comumente, nós temos a perda auditiva. Tem a ver, né, com isso aqui, doutor Álvaro? Podia até demonstrar, né? No caso, o zumbido, ele é a presença de um som que ele pode ser audível somente pela pessoa que o porta, que seria um zumbido subjetivo, e tem um zumbido objetivo. Às vezes alguma estrutura próxima da orelha pode estar com algum problema, por exemplo, uma articulação, uma cartilagem, e ela pode produzir um som, e esse som ser um zumbido objetivo, onde a pessoa que possui o zumbido escuta o zumbido e a pessoa que está ao lado dela também vai escutar. Mas, normalmente, as principais causas estão associadas a problemas no sistema auditivo. Nós temos aqui o pavilhão auricular, né, a orelha externa. O som entra por esse canudinho, que é a orelha externa, estimula a membrana timpânica e daí, então, os ossículos que estão dentro do ouvido vão vibrar e essa vibração vai se transformar em som. Quando isso funciona mal, a gente tem como presença um zumbido de sintoma. Ok. Doutora Dulciana, hoje é normal, né, os jovens aí, as crianças e os adolescentes utilizarem muito alto aqueles fones de ouvido. Por exemplo, poderia ser também uma das causas do zumbido no ouvido? Com toda certeza, Jomar. Uma das causas pode ser o uso incorreto do fone de ouvido, entre outras. Principalmente hoje, que nós vivemos um mundo assim muito estressante. As pessoas estão muito estressadas, estão se alimentando mal, não estão cuidando bem da saúde. Mas o que a gente precisa chamar a atenção das pessoas é que se você tem um zumbido tem tratamento. Procure um médico, ele vai pesquisar, avaliar bem a sua audição e ver o que é que está acontecendo para solucionar o problema. Ok. A dona Maria, ela tem uma pergunta para o doutor Álvaro. Boa noite, dona Maria. Fica à vontade. Boa noite. Eu gostaria de saber, eu tenho 2 filhos que já foi até operado dos ouvidos, mas continua a mesma coisa, com os ouvidos doentes. Aí vai o médico, passa colírio, usa, mas não adianta nada. O que eu devo fazer, doutor? O senhor entendeu a pergunta? Entendi. Dela. Dona Maria, boa noite. No caso dessas 2 crianças que a senhora possui, essas infecções, pelo que eu entendo, têm problemas e são prescritos colírios, me parece ser infecções recorrentes, não é? Normalmente tem que buscar a causa, existem diversas causas para infecção nas orelhas e o tratamento passa desde utilização de medicamentos, como o colega deve ter prescrito, pelo que a senhora falou, como também até cirurgias ou outras cirurgias, caso eles já tenham feito cirurgias, como é o caso que eu acho que eu entendi, já foram operados. Então, às vezes, há necessidade de fazer uma cirurgia adicional para que você consiga resolver em definitivo o problema. Mas aí precisaria saber qual tipo de problema, qual tipo de infecção, até onde essa infecção atinge, para que ele possa fazer o tratamento adequado. Doutor, por exemplo, o zumbido, ele é causado apenas por infecção ou pode, por exemplo, uma pessoa que trabalha em um local muito barulhento, né, por vários anos, essa pessoa adquire esse zumbido aí, não sei se de maneira efetiva, mas teria tratamento também nesse caso? De quem trabalha em locais extremamente ruidosos? Tem. O zumbido sempre tem tratamento, tá?
Se ele vai, o tratamento, a principal função do tratamento é tornar o zumbido suportável, se não conseguir desaparecer completamente com ele, fazer com que a pessoa tenha uma qualidade de vida muito boa, que passe a ser imperceptível. Então, na hora que você tem um zumbido, ele pode ser ocasionado por uma diversidade de problemas. O problema que você havia dito, a exposição ao ruído sem a devida proteção, essa realmente é uma situação que pode, pela perda auditiva, ser subsequente à perda auditiva, a presença do zumbido. Mas também infecções que atingem aquela estrutura que nós vimos logo no princípio na lâmina, onde nós temos os ossículos, a membrana timpânica. Caso uma lesão na membrana timpânica por conta de uma infecção, uma lesão da cadeia ossicular por conta da infecção, ou até mesmo a oclusão desse canudinho, ou seja, o canudinho se tampar, se fechar completamente, fruto de uma infecção ou até de uma rolha de cera, uma coisa extremamente simples, né? A rolha de cera se instala por aqui e você pode ter a presença da rolha de cera causando o zumbido. Então, o zumbido tem uma diversidade de problemas. Dizer que o zumbido não tem cura, isso realmente é algo desanimador para o paciente e é uma inverdade, porque se você não conseguir eliminá-lo por completo, você pelo menos vai conseguir trazê-lo para o aceitável. Doutora Luciana, por exemplo, quais seriam as formas de prevenção à perda auditiva, por exemplo, e ao zumbido especificamente? Olha, a gente fala em zumbido, as pessoas não levam muita... Não, mas é uma bobagem, não é uma bobagem. A pessoa que convive com zumbido diariamente sabe que é um transtorno terrível, tanto para o paciente como para também a família. E um dos tratamentos, vou puxar a sardinha para o meu lado. Sim. Um dos tratamentos para o zumbido pode ser, após a avaliação do médico, pode ser o uso do aparelho auditivo que vai mascarar esse zumbido. Porque a hora que mais incomoda o paciente é justamente naquela hora que ele está num lugar silencioso. É quando ele vai observar esse zumbido e vai incomodá-lo mais durante o dia. Ok. Quem está conosco na linha é o senhor Sebastião. Boa noite, senhor Sebastião. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite, pode falar. O problema é que eu tenho o zumbido danado no ouvido e se a pessoa fala comigo do lado esquerdo, eu não escuto nada. Às vezes eu estou no canto assim, a pessoa chama, eu fico sem saber quem está chamando, qual é o lado que a pessoa está chamando. E eu tenho hora que ele zoa direto, zoa chiando e fica pipocando às vezes. Eu queria saber o que pode ser isso. Você pode responder, doutor. Bom, boa noite. Veja só, você mais ou menos já caracterizou o problema, não é? Você tem uma dificuldade auditiva, pelo que eu percebi, tem um dos lados que funciona melhor do que o outro, e esse lado que funciona pior, ele apresenta esse zumbido tipo um chiado e às vezes até um estouro, pelo que eu percebi, não é isso? Então, a associação da perda auditiva é direta com o zumbido. Então, provavelmente, se resolver o problema da perda auditiva, não estou dizendo, não tenho como garantir, mas se esse for o problema, a perda auditiva, na hora que você consegue corrigir essa perda auditiva, o zumbido tende a melhorar, entendeu? E aí está resolvido o problema. Ok, doutora Luciana, a senhora pode ficar à vontade, né, para os nossos telespectadores em casa, né, caso precise de um aparelho auditivo, pode já dar aí o telefone e o endereço lá da Otomais, né, que a senhora representa. Isso. Nós estamos na Avenida Edson Ramalho, o telefone é o 3241-7020 e, assim, se você tem um zumbido, você não precisa conviver com ele, você precisa realmente procurar um médico, fazer o tratamento, fazer a avaliação e seguir as instruções e tentar amenizar o máximo possível essa situação. Ok, obrigado, doutor Alves, pela sua presença, doutora Luciana, mais uma vez, né? Só agradecê-los mesmo pela presença aqui, bastante esclarecedora, e aguardar o nosso próximo encontro para tirar a dúvida das pessoas que estão em casa e realmente precisam muito dessa orientação. Boa noite, até uma próxima oportunidade. Excelente noite. Boa noite.